buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E não andeis inquietos, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eu vou repetir para você. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E não andeis inquietos pelo dia de amanhã. Não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Não andeis inquietos. Não andeis ansiosos. Não simplesmente se apegue naquilo que você não tem certeza que terá oportunidade de viver. Não se apegue naquilo que você não tem certeza que terá oportunidade de desfrutar. Basta cada dia a sua problemática. E mais, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Escute bem o que eu vou dizer para você em poucas palavras nesta oportunidade. Qual tem sido a nossa prioridade na presença de Deus? Qual tem sido a nossa priori na presença do Altíssimo? Nós vivemos em uma sociedade em que a vida das pessoas é correr para lá e para cá. Você chega em alguém, você pergunta: e aí, como que você está? Estou aí, estou na correria, estou no agito, estou batalhando, estou guerreando, estou correndo atrás, estou lutando, meu tempo está curto. Se o meu dia fosse um dia de 30 horas, ainda faltaria tempo para me resolver tudo que eu tenho que resolver durante o dia. Será que a nossa vida ela é tão agitada ao ponto de em 24 horas nós não termos tempo de resolver os problemas do dia a dia? Será que a nossa vida é tão agitada e tão comprometida assim, ao ponto de em 24 horas nós não conseguirmos trabalhar, espiritualizar a nossa fé, tirar um tempo para a nossa família, tirar um tempo, quem sabe, para fazer um exercício físico, para fazer uma boa leitura da Bíblia ou de um livro ou algo semelhante? Será que as nossas 24 horas não sobra tempo para nós nos alimentar, para almoçar, para jantar? Tem que comer de pé, correndo, ou fazer um lanchinho rapidinho porque não deu tempo? Será? Tem pessoas escrevendo que a live travou. Está travada a live? Está travada? Eu gostaria de saber, está travada a nossa live? O nosso sinal travou? Como que está? Eu gostaria de saber para nós darmos continuidade. Eu estou vendo pessoas escrever: está normal? Então você que está nos acompanhando, reinicie o seu sistema para que possamos continuar, para você continuar acompanhando. Então entenda, será que o nosso dia, as 24 horas que o Deus Criador dos céus e da terra, Ele viu
que é o suficiente para nós fazermos tudo o que for necessário para a vida prosseguir. Deus viu que 24 horas é o suficiente para mim dormir, para mim trabalhar, para mim dar tempo para minha família, para mim me alimentar, para mim examinar as escrituras, para mim, enfim, espiritualizar minha fé, para mim estudar, para mim fazer o que tem que ser feito, para mim resolver os meus negócios do dia a dia, para mim pagar minhas dívidas, para tudo. Deus viu que 24 horas é o suficiente. Aí eu olho para o meu dia a dia e eu digo, não é suficiente. Tinha que ser pelo menos 30 horas, porque 24 horas está muito corrido para mim. Eu pergunto para você, foi Deus que errou? Ou nós que estamos confundindo as nossas prioridades? Foi Deus que se atrapalhou em fazer um dia, o dia normal nosso, dentro do nosso relógio Cronos, ser 24 horas? Foi Deus que errou? Ou nós que não estamos sabendo quais são as nossas prioridades? Foi Deus que se atrapalhou? Ou nós que não estamos sabendo priorizar a realidade daquilo que vale a pena investir tempo e daquilo que não vale a pena investir tempo? Foi Deus que se atrapalhou no cronômetro do dia nosso? Ou somos nós que não estamos sabendo priorizar o que realmente vale a pena e o que realmente não vale a pena nós dedicarmos tempo, o tempo do nosso dia e o tempo da nossa vida? Eu estou falando a respeito de prioridades. A Bíblia diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se ele está dizendo que a prioridade tem que ser o reino dele, e tem que ser a justiça dele, o que nós percebemos que nós muitas das vezes estamos dedicando o nosso tempo para correr atrás de coisas, e por dedicar tempo correndo atrás de coisas, esquecemos do reino e da sua justiça, e aí o nosso tempo se torna um tempo tumultuado, se torna um tempo agitado, se torna um tempo perturbado, se torna um tempo fútil e inútil, que não traz resultado e benefício nenhum para a nossa vida. Como esses dias atrás, eu estava falando com uma pessoa, e eu disse para ele assim, meu amigo, ore conosco na oração de meia-noite, busque a Deus conosco meia-noite. Eu disse, você é louco, pastor. Eu disse, por quê? Deus o livre, meia-noite eu já estou dormindo faz hora, todo dia eu vou dormir 11h30 da noite, porque no outro dia eu trabalho de manhã, então eu vou dormir às 11, no máximo. Eu disse para ele, se você, escute bem, se você for dormir 11 sem a presença de Deus, esse sono se torna um sono menos compensador do que você ir dormir meia-noite e meia na presença de Deus. Se você for descansar 11 horas da noite sem buscar a Deus pelo novo dia, esse novo dia se torna muito mais cansativo do que você ir dormir 1h da manhã depois de ter orado e buscado as diretrizes de Deus. Por quê? Porque a prioridade é o reino de Deus em nossa vida, e depois as demais coisas serão acrescentadas. O grande problema das pessoas é que muitos querem resolver a sua vida, resolver os seus problemas, resolver as suas situações, as suas dificuldades, mas não sabe e não consegue compreender que quando nós priorizamos a Deus, quando nós dedicamos o nosso tempo a priori, em primeiro lugar para Deus, o Senhor faz com que o nosso dia venha a ser mais produtivo do que se nós não dedicássemos esse tempo a Ele. E aí, meu amigo, vamos assistir a live, vamos buscar Deus? Não posso, tem que trabalhar, tem que correr, tem que lutar, tem que fazer, tem que acontecer. Deus nos deu 24 horas.
E dentro dessas 24 horas, se nós formos sensatos e organizados dentro do nosso dia, dá tempo para tudo. Dá tempo para absolutamente tudo. Porém, se nós não usarmos a sensatez e não nos organizarmos, então nós não teremos tempo para Deus, não teremos tempo para orar, não teremos tempo para examinar as Escrituras, não teremos tempo para a família, não teremos tempo para absolutamente nada. Tem pessoas que não têm tempo para a família, tem pessoas que não têm tempo para Deus, tem pessoas que não têm tempo para absolutamente nada. Nada vezes nada, porque a vida dele é uma correria, a vida dela é uma correria. Mas essa correria, por que é assim? Porque a pessoa, em primeiro lugar, ela já não prioriza Deus. E a partir do instante que nós não priorizamos a Deus, o restante da nossa vida vira uma bagunça. Então, quando nós priorizamos a Deus, nós estamos priorizando a nossa intimidade com Ele, a nossa intimidade com Ele. E escuta o que eu vou dizer para você. Guarde bem essas palavras da parte de Deus. Sem intimidade com Deus você não vence. Sem intimidade com Deus você não vence. Sabe por que sem intimidade com Deus você não vence? Porque sem intimidade com Deus, na hora dos teus apuros, mesmo Deus querendo, Ele não pode quebrar os princípios da palavra dele para te ajudar. Sem intimidade com Deus você não vence. Sem você dedicar uma vida de intimidade, de comunhão, de amizade com o Senhor, você não vence. Nós precisamos ter intimidade com Deus. E tudo que eu estou citando para você está dentro da prioridade. Qual é a sua prioridade? Qual é a primeira prioridade que eu tenho que ter? Intimidade com Deus. Essa é a primeira prioridade que eu tenho que ter, intimidade com Deus. Eu não posso enfrentar um dia de trabalho, eu não posso enfrentar um dia de batalha, um dia de luta, um dia de guerra, como a sociedade está vivendo, sem intimidade com Deus. Eu não posso partir para um trabalho, eu não posso partir para um dia de desafio, quem sabe numa empresa, em que tem pessoas com vários tipos de comportamento. Ali tem gente endemoniada, ali tem gente invejosa, ali tem gente simplesmente que maquina o mal contra a tua vida, ali tem pessoas que simplesmente cobiçam aquilo que Deus te deu, ali tem pessoas que frequentam a macumba, ali tem pessoas que não acreditam em nada. E você vai enfrentar um dia de trabalho do lado dessas pessoas sem intimidade com Deus. Como que você vai vencer? Fala para mim, como que você vai vencer? Como que você vai se dar bem no trânsito sem intimidade com Deus, sendo que no trânsito tem gente bêbado, tem gente drogado, tem gente bandida, tem gente ali que saiu de casa pronto para o crime, pronto para bater de frente, para causar acidente, pessoas revoltadas com os ânimos à flor da pele. Como que você vai vencer nesse agito da tua cidade sem intimidade com Deus? Sem a verdadeira amizade, sem a verdadeira comunhão com o Altíssimo? Pastor, como que eu desenvolvo uma intimidade com Deus? Como que eu desenvolvo uma comunhão com Deus? Você desenvolve intimidade com Deus quando você ora. Você desenvolve intimidade com Deus quando você espiritualiza a tua fé jejuando. Você desenvolve intimidade com Deus quando você examina as Escrituras para conhecer quem é Ele. Você desenvolve intimidade com Deus quando você entra no seu carro e sai pela cidade e coloca um louvor, e ali você está dirigindo, ou você está de passageiro, mas o louvor está fluindo e Deus está trabalhando no seu interior. Tudo isso gera intimidade com Deus. Você desenvolve intimidade com Deus quando você fala de Jesus para as pessoas. Você desenvolve intimidade com Deus quando você se dedica a fazer a vontade dele da face da terra. Sem intimidade com Deus ninguém vence. Você pode ir até uma altura, mas vai chegar um ponto que a pessoa vai dar com os burros na água e vai voltar a estaca zero. Ah, pastor, mas eu conheço alguém que está vencendo sem ter intimidade com Deus. Você se engana. Essa pessoa não está vencendo.
ela não está vencendo, ela está empurrando com a barriga. Talvez o que a sociedade demonstra e a sociedade acha que vencer é estar dentro de um carrão, vencer é morar em uma mansão, vencer é trabalhar em uma multinacional. Isso não é vencer. Vencer é você entrar no seu quarto e não ter crise de choro. Vencer é você entrar dentro do teu banheiro para tomar um banho e não ter crise de pânico e de desespero ao ponto das tuas lágrimas misturar com a água do chuveiro. Vencer é você estar sozinho e os maus pensamentos não estar comandando a tua cabeça. Isso é que é vencer. E sem intimidade com Deus, você não vence isso. Tem muita gente andando de carrão e dentro do carrão ele está ali deprimido. O diabo falando na mente, lança contra um poste, lança na ribanceira, vá de frente contra uma carreta, vá de frente contra outro carro, faça isso. Se joga, se mata, se autodestrói, mas está dentro do carrão. A pessoa está dentro do carrão, fecha os vidros e está ali dirigindo e chorando, desesperado, atormentado, atribulado. Por quê? Porque vencer, vitória, não está em coisas materiais. A vitória de um ser humano não consiste em bens materiais. A vitória de um ser humano consiste em ele estar em paz com Deus, consigo mesmo e com aqueles que estão à sua volta, que é o semelhante. Sem intimidade com Deus você não vence. Sem intimidade com Deus você não passará de mais um ser humano que vai viver de aparência nessa terra. A intimidade com Deus é que dará a garantia de que a nossa vida tem sentido nessa terra. E para isso acontecer, nós temos que priorizar essa intimidade. Eu sempre falei, sempre digo, não é que não existe falta. Eu não tive tempo. Não existe não ter tempo. O tempo está aí. É que naquele tempo que era para mim fazer tal coisa, eu priorizei outra coisa. Eu não tenho tempo para minha família, eu não tenho tempo para minha esposa. Eu só não tenho tempo para minha esposa se eu priorizar outras coisas, minhas amizades, o futebol, priorizar, entende? Tá na roda de amigo, na bebedeira, tá na gandalha, tá isso, tá aquilo, tá nos jogos de fliperama, de videogame, aquela coisa toda. Como diz o ditado, aí sim, aí eu não tenho tempo para a esposa, eu não tenho tempo para ninguém. Mas se eu priorizar, quando eu priorizo, ninguém me impede. Quando eu priorizo, nem Deus, Ele interfere nas minhas prioridades. Quando eu priorizo, nem o Espírito Santo entra na frente para me impedir. Eu priorizei. E prioridade faz parte do livre-arbítrio. Prioridade faz parte do direito de escolha que Deus me deu. De eu escolher ser ou fazer o que eu quero nessa vida. Eu não tive tempo. Eu pensei, mas não deu tempo. Não é que não deu tempo. É que você priorizou outra coisa. Eu estou precisando mesmo parar de fazer isso, aquilo, para buscar Deus. Eu estou muito sem tempo. O dia que eu tiver um tempo, eu assisto a live. Está muito corrido para mim. O dia que eu tiver um tempo, eu paro e sento para ouvir a palavra de Deus. Não é que você não tem tempo. É que você está priorizando outras coisas. A sua prioridade não está na palavra. A sua prioridade não está em ouvir a verdade do Evangelho. Mas que tempo você tem, isso você não pode negar. Deus deu tempo para todo mundo da mesma maneira. O mesmo tempo que Bill Gates, dono da Microsoft, tem, um mendigo que está debaixo da ponte tomando corote de cachaça tem. Qual a diferença? A diferença é as prioridades. A prioridade de Bill Gates é investir na sua riqueza e que a sua fortuna venha crescer mais. E a prioridade do cachaceiro? Usar a mente e a cabeça para saber quem ele vai contar uma mentira para conseguir R$5 para comprar mais um corote. E assim vai a vida. Cada um luta pela sua prioridade. Agora, falta de tempo, nenhum dos dois estão tendo. Falta de tempo, nenhum dos dois estão vivendo. Os dois estão desfrutando das mesmas 24 horas. As 24 horas que o milionário tem, o paupérrimo tem. As 24 horas que o santo tem, o pecador também tem. As 24 horas que o gente boa tem, o gente ruim também tem. Qual a diferença? A diferença está nas prioridades. O que eu priorizo é o que vai refletir na minha vida. E intimidade com Deus deve ser a nossa primeira prioridade.
deve ser a nossa primeira prioridade. Qual outra coisa que eu tenho que priorizar, pastor? Eu preciso priorizar a minha sinceridade, a minha orientação na presença de Deus. Eu preciso priorizar uma vida de orientação. Eu não posso viver sem priorizar um Deus que vai guiar meus passos, que vai me orientar onde eu devo e aonde eu não devo ir. Eu tenho que priorizar. Se eu não priorizo a orientação de Deus na minha vida, como eu fiz uma postagem, né? Fiz uma postagem, não tem 24 horas atrás. Deus, Ele já te deu orientação, Ele já falou contigo. Agora, a próxima orientação, Ele só vai dar quando você obedecer a primeira. Por isso que Deus, para muitos, representa que Deus está calado. Por quê? Porque Deus já falou. A pessoa ouviu, fingiu que não ouviu e está aí correndo atrás de revelação, correndo atrás de profeta para trazer as predições do futuro, para trazer, né, os revelamentos do futuro, quando na realidade Deus já falou, é aqui. Mas o que Deus falou exige obediência, exige renúncia, exige, né, que a pessoa venha abrir mão e desapegar de muita coisa. O que Deus falou exige uma vida de santidade. Então o que a pessoa faz? Finge que não entendeu e começa a correr atrás. Me dá uma palavra, me dá uma palavra. Eu preciso de uma palavra, de uma revelação. Fala comigo, estou desesperado. Peraí, Deus já falou. Só que quando Deus fala, Ele exige obediência, Ele exige renúncia, Ele exige que nós venhamos abrir mão da nossa vontade para fazer a dele, Ele exige que nós venhamos cumprir os seus mandamentos. E aí a pessoa finge que não entendeu e começa a correr atrás de palavras açucaradas. Não vai receber palavra açucarada. E se receber, é falsa profecia e engano da parte do diabo. Tua vida não vai mudar. Para a vida mudar, nós temos que obedecer, colocar em prática a orientação de Deus, para que dia após dia Ele venha manifestar a sua glória em nossa vida. Tem gente que não prioriza a orientação de Deus, não prioriza a orientação do Altíssimo, e é por isso que a vida não vai, que a vida não flui. A pessoa vive patinando, a pessoa vive patinando. Ouve a verdade aqui, quando sai daqui, entrou para o ouvido e saiu pelo outro. Quer dizer, Deus falou e está esperando a pessoa colocar em prática para Ele falar novamente e dar a segunda orientação. Mas enquanto a primeira orientação não for obedecida, Deus não vai falar a segunda. Porque se não obedecer a primeira, para que Deus vai falar a segunda? Está compreendendo? Para quê? Quando Pedro estava no mar da Galileia, Pedro trabalhou a noite inteira. Chegou com o seu barco na beira da água, estava lavando as redes. Jesus chegou nele e disse assim: Pedro, tem alguma coisa para comer? Pedro disse: sim, não tem nada. Trabalhei a noite inteira e não peguei nada. Aí Jesus deu a primeira orientação. Qual foi a primeira orientação que Jesus deu para Pedro? Pega o teu barco e lança 100 metros ou 150 metros para dentro do mar. Essa foi a primeira orientação. Jesus entrou no barco, Pedro lança o barco 100 metros, mar adentro. Jesus prega, anuncia a grandeza de Deus, almas se convertem, a glória de Deus desce na terra, muitas pessoas se arrependem dos seus pecados. Termina a pregação de Jesus. Jesus disse: agora pode voltar com o barco para a praia. Pedro voltou. Aí Jesus deu a segunda orientação, porque a primeira havia sido obedecida. Qual foi a segunda? Vai novamente em alto mar, lança a tua rede à direita do barco, porque agora tu vai pegar peixe. Pedro disse: Senhor, eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada, mas segundo a tua orientação, segundo a tua palavra, eu irei fazer isso. Foi e pegou 153 grandes peixes. Ou seja, a orientação de Jesus, de Pedro ir para o alto mar pescar, só veio depois que ele obedeceu a primeira, de levar o barco 100 metros mar adentro. Então, meu amigo, entenda o que eu estou te dizendo.
Deus não vai falar novamente algo novo para você, sendo que Ele já falou uma vez e você, quem sabe, está fazendo de conta que não entendeu. Não entendeu porque a prioridade, quem sabe, é outra. Aí a pessoa está aí, Deus já falou comigo que eu tenho que voltar e me firmar na fé, mas eu estou esperando aí Ele revelar se eu vou prosperar ou não vou. Ele não vai revelar que vai te prosperar. Por quê? Porque Ele já revelou outra coisa antecipadamente, que você tem que estreitar a tua comunhão com Ele. Você não estreitou comunhão com Ele e quer que Ele revele outra coisa? Não. Deus é um Deus justo, honesto, um Deus fiel, um Deus que trabalha em favor daqueles que obedecem a sua palavra. Se Ele deu uma orientação, faça o que Ele falou, para que venha outras orientações na sequência. Agora, Ele não vai trazer outras orientações, outras revelações, Ele não vai falar outras palavras, sendo que eu e você não obedecemos as primeiras que Ele disse. Está conseguindo entender? Um exemplo eu vou te citar. Um exemplo. Isso não vai, né? Isso está fora de cogitação, mas um exemplo. Deus chega e fala assim, escuta, você tem que largar essa tua namorada. Um exemplo, larga essa namorada. Aí eu estou ali, e Deus falou comigo, para me largar, sair fora, que é trevas, que é tribulação, que é perturbação para a minha vida, jugo desigual. Deus disse. Aí quando é amanhã, eu ouvi Deus hoje, quando é amanhã, eu dobro o jeito de Deus, trabalha na minha vida. Prepara uma outra pessoa para mim, Senhor. Prepara uma outra pessoa para mim namorar. Trabalha na minha vida sentimental. Faça uma obra extraordinária. Faça um grande milagre, porque eu não aguento mais essa guerra sentimental que eu estou vivendo. Deus falou para me largar. Eu não larguei e eu já estou pedindo uma outra bênção, uma outra orientação, sem que primeiro eu obedeça a primeira. Você está conseguindo entender? Ele disse para me largar. É uma conjectura que eu estou fazendo. Ele disse para me largar. Eu não larguei e eu já estou de olho em outra orientação, se Ele vai preparar outra bênção para mim lá na frente. Primeiro eu obedeço aqui. Quando eu obedecer aqui mesmo, Ele já vai dar a orientação do segundo passo. Agora, sem eu obedecer o primeiro, não tem como Ele passar o segundo. E tudo isso vem de eu priorizar uma vida de orientação, uma vida de intimidade, uma vida de sinceridade com Deus, coisa que muitos não têm, coisa que muitos preferem a sinceridade, muitos preferem a santidade, muitos preferem a busca de outro, mas ele e ela não quer pagar preço. Não, eu tenho o meu pastor de estimação, o meu profeta de estimação, a minha profetisa de estimação. Eu tenho a minha profetisa de estimação, que quando eu precisar, eu não preciso estar fazendo nada, eu não preciso priorizar nada. O meu profeta de estimação, a minha profetisa de estimação, vai me orientar o que eu tenho que fazer. E aí vive essa vida tenebrosa, essa vida que nem os animais da selva vivem. Por quê? Porque a pessoa não consegue obedecer a primeira orientação que veio de Deus. Tem muita gente aqui me assistindo assim, que Deus já deu orientação. E agora? Agora ele está em silêncio. Ele está em silêncio. E faz dias que ele está em silêncio. Está em silêncio. Está em silêncio. Está trazendo esse alerta aqui agora, através da sua palavra, para ver se as escamas caem dos olhos de muitos. Mas ele está em silêncio. Está em silêncio e não vai revelar, não vai falar e não vai dizer nada. Por quê? Porque enquanto a primeira orientação não for seguida, não vai vir a segunda. Tem muita gente aqui que Deus faz tempo que Deus está em silêncio contigo. Faz tempo. Ai, meu Deus, eu não aguento mais o teu silêncio. E vai durar para sempre se você não reagir e não colocar em prática a primeira orientação que Ele já te deu. Pastor, o que Ele falou? Você sabe. Você sabe. Tem muita gente que até naquilo que Deus fala, ele tenta ganhar no papo, no bico. Ela tenta ganhar no bico. Eu não entendi, eu não me lembro de quando Deus falou comigo. Eu vou ter que pensar muito para lembrar de quando Ele falou comigo. Você sabe. Você sabe que precisa melhorar na sua vida. Você sabe que precisa ser ajustado. Você sabe que precisa ser obedecido. Você sabe que precisa ser extirpado da tua história. Você sabe. E é isso que é a orientação de Deus. E você sabendo, não fez, vai viver batendo cabeça. Essa é a grande verdade.
E isso faz parte do quê? Da prioridade. Da nossa prioridade na presença de Deus. O que mais, pastor? Prioridade. Prioridade é o nosso apego e o nosso desapego. Quando eu me apego ou eu me desapego, eu estou revelando minhas prioridades, os meus apegos. Quando eu estou priorizando a Deus, então eu não estou apegado a nada. Eu não estou apegado a nada. Quando eu não priorizo a Deus, então eu me apego sempre em coisas materiais. Eu sempre vou me apegar em coisas materiais. Sempre. Sempre, sempre, sempre. O ser humano não vive sem apego. Ou ele se apega a Deus, ou ele se apega em coisas. Ninguém vive desapegado. Até porque essa vida é feita assim. Ninguém vive desapegado. Ou eu me apego a Deus, ou eu me apego em coisas materiais. Se eu me apego em Deus, eu me desapego das coisas materiais. Se eu me apego a coisas materiais, eu me desapego de Deus. E aí que está, que eu e você temos a inteligência para nós mesmos nos julgarmos e entendermos. Será que eu estou apegado a Deus ou eu estou apegado em coisas materiais? Será que eu estou apegado em Jesus ou eu estou apegado em coisas? Será que eu estou apegado em Jesus ou eu estou apegado em um filho, em uma filha, no marido, na esposa, em um trabalho, em uma igreja, um templo feito de tijolos? Eu estou apegado em Deus mesmo, de verdade? Será que quem está apegado em Deus faz o que eu faço? São perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos. Será que quem está realmente apegado em Jesus vive do jeito que eu estou vivendo? Será que quem está apegado em Jesus anda do jeito que eu estou andando ultimamente? Quem anda apegado em Jesus vive nessa ansiedade que eu vivo? Quem está apegado na palavra de Deus vive com essas perturbações mentais que eu vivo? Quando nós começamos a avaliar o nosso apego, então nós começamos a entender quem é a nossa prioridade. Você sabia? Eu fico observando, olhando, e tem coisas que você observa e só observa. Você vai fazer o quê? É o livre-arbítrio que a pessoa está manifestando. Mas aí você vê, por exemplo, muitas mães, muitos pais, né? Muitos que publicam nas redes sociais: ai meu filho, ai minha filha, sem você eu não existo. Você é o meu oxigênio. Você é a minha razão de viver. Como que eu coloco um filho, ou uma filha, ou o marido, ou a esposa, ou o pai, ou a mãe, ou quem quer que seja, como a minha razão de viver? O que eu estou querendo dizer para o mundo espiritual? Que quando essa pessoa partir, a minha vida perdeu sentido. O que eu estou querendo dizer? Que Deus é alguém que eu apenas uso para os meus benefícios. Porque a minha razão de viver não é Ele. A minha razão de viver é um filho, que é criatura de Deus. A minha razão de viver é uma filha, que é criatura de Deus. Ah, pastor, o senhor fala assim, porque o senhor não sabe. Eu sei, eu tenho filha, eu tenho filho, eu tenho família. Eu não estou pregando nada que eu ouvi de outro alguém, eu estou falando do que eu vivo. Como que eu vou priorizar outrem no lugar de Deus? Mas o que você mais vê em redes sociais é isso. Observe o que eu estou te falando. Todos os dias você vê isso em redes sociais de pessoas que são portadores da Bíblia, que dizem que servem a Deus. Filho, filha, razão da minha vida. Sem você eu não existo. Eu nem imagino, se você não existisse, onde eu estaria agora. Peraí, o que você está caçando no Evangelho? O que você está fazendo de Bíblia na mão? A sua prioridade, o seu apego não é Jesus, não é Deus. Sua prioridade é seu filho, é sua filha, né? Essa é a realidade. Você que está me acompanhando, avalie o que eu estou te falando. Essas coisinhas revelam onde estão nossos apegos, né? Ah, o meu carro, e sempre falando do carro, sempre falando da casa,
sempre falando do trabalho, do dinheiro, sempre falando, batendo tambor daquilo que a pessoa que ela tem, que está à sua volta. Meu amigo, nosso apego tem que estar no Evangelho. Do jeito que nós viemos aqui para essa terra, nós vamos voltar para a eternidade. Nós viemos nu para lá, nós vamos voltar nu. Ah, pastor, eu não vou voltar nu. Do jeito que você veio nu, você vai voltar nu. Quando você morrer, até a roupa que vai no teu corpo não é você que vai colocar. Quando você morrer, nem o teu caixão não é você que vai escolher. Quando você morrer, nem o cemitério que você vai ser enterrado, você vai escolher. Você pode pagar plano funeral, o que for, mas se você morrer e a família decidir te enterrar em outro lugar, como que você vai levantar e dizer que não quer ser enterrado ali? Então, essa vida é passageira. Não existe nada nessa terra que é um motivo para mim tirar o meu apego da palavra de Deus, para mim me apegar nessa tal coisa. Por mais que eu ame a minha esposa, por mais que eu ame meus filhos, eu não posso priorizar eles acima de Deus. Eu não posso me apegar mais neles do que em Deus. Eu não posso mais me bitolar neles do que na palavra de Deus. Tem gente que não consegue entender isso e vive nos seus apegos. Quando Deus percebeu que Abraão estava se apegando mais em Isaac do que nele, Deus disse: Abraão, tu me amas? Amo, Senhor. Então vá no monte que eu vou te mostrar e sacrifica teu filho para mim. Aquilo ali é a prova que Deus estava dando para Abraão, para ver se Abraão amava mais o filho do que a ele. E Abraão foi e disse: não, Senhor, aqui está meu filho. E Deus disse: agora sim, Abraão, não precisa sacrificar teu filho, agora eu vi que tu me amas. O mesmo teste que Deus fez com Abraão, Jesus fez com o jovem rico. Jesus chegou no jovem rico, aquele jovem cheio de pose, cheio de pompa, disse: Senhor, o que devo eu fazer para me herdar a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos. Ele disse: mas eu guardo todos os mandamentos, desde pequenininho eu guardo. Jesus disse: mas está te faltando uma coisa. Vai, vende o que você tem, dê aos pobres, e depois você terá um tesouro no céu. Ele virou as costas e foi embora. Na realidade, Jesus não queria ver ele pobre. Na realidade, Jesus não queria que ele vendesse e desse a sua riqueza para os pobres e ficasse simplesmente dependendo de comer pela mão dos outros. Não é isso, e não foi isso. Jesus testou a ele como Deus testou Abraão. Com certeza, quando ele virasse as costas e dissesse: estou indo, Senhor, Jesus, conhecendo o interior de cada ser humano, iria dizer para ele: volta aqui, não precisa ir, teu nome já está no céu, teu tesouro já está no céu, não precisa vender nada. Agora você mostrou que tudo que você tem não é o teu apego, tudo que você tem, você apenas administra, por isso não precisa vender. O que Deus te deu não é para você se apegar. O que Deus permitiu você ter é para você administrar. Deus te deu uma família para você, dentro dessa família, administrar a tua vida e aprender com ela para não errar lá fora, porque lá fora ninguém vai ter dó de você. Dentro de casa você erra e os membros da tua família têm compaixão de você. Lá fora não, lá fora você erra e você sofre os danos dessa vida. Dentro de casa você grita com alguém da tua família e esse alguém discute com você e daqui 5 minutos está tudo resolvido. Lá fora não, você grita com alguém, alguém te dá um tiro. Você grita com alguém, alguém te dá uma facada. Lá fora você grita com alguém, alguém vai fazer justiça com as próprias mãos. Então Deus nos deu a família para nós aprendermos a administrar a nossa vida e não cometer erros grandes lá fora. Então essa família é só para me amar, é só para me administrar, é só para me respeitar, mas não é para me agarrar e me apegar. Agora as pessoas não. Deus dá um filho para ela aprender a se amar mais, para ela aprender o valor que ela tem como mãe, para ele aprender o valor que ele tem como pai. Simplesmente exclui Deus e endeusa o filho. Você entende? Deus dá para ele um carro, para ele fazer a obra, para ele
levar pessoas para o caminho certo, para ele e a família viajar, desfrutar de um conforto nessa terra, o que ele faz? Endeusa o carro. Endeusa o carro. Endeusa o carro e ainda tem a coragem de colocar lá um decalque, colar, né, um adesivo. Deus é fiel. Deus é fiel, mas e você é fiel? Foi propriedade particular do Senhor Jesus, mas esse carro nunca é usado para fazer nada para Jesus. Se for para dar uma carona para levar alguém até um hospital que está morrendo, não leva. Se for para encaminhar alguém para o Evangelho, não encaminha. E aí? Que propriedade particular de Jesus é essa? A pessoa está apegada a coisas materiais, materialista. O apego dele é em coisas. Meu amigo, tudo que Deus nos deu foi para nós administrar e não para nós se apegar. O que Deus me deu não é para mim me apegar, é para mim administrar, é para mim desfrutar. Deus me deu as coisas para me mandar nela, não as coisas mandar em mim. Deus me dá dinheiro, não para o dinheiro mandar em mim. Deus me dá dinheiro para mim mandar nele. Dinheiro não tem vida. Dinheiro é uma coisa inanimada. Mas as pessoas dão vida para o dinheiro. Eu conheço pessoas que beijam dinheiro. Eu já falei várias vezes aqui. Eu morei em Curitiba e tinha um homem que todo mês que ele ia receber o aluguel lá do estúdio, ele pegava assim, quando eu chegava, quando eu tirava o dinheiro, que ele olhava, que ele via as notas, né, as cédulas, ele dava uma cuspida na mão, pá, né, esfregava uma mão na outra assim, né, e pegava o dinheiro e começava a contar e babar. O que está acontecendo, senhor? Isso aqui, você não sabe como que é bom ter dinheiro na mão. Um homem com quase 80 anos de idade, numa situação miserável dessa. Mas o que é isso? Apego. Apego. Ele pega, quando chegava perto dele, ele te fala isso perante Deus, o Todo-Poderoso. E eu falo isso ao vivo diante de você, como testemunha perante os céus e a terra. Ele olhava, pá, dava aquela cuspida na mão, esfregava assim, entregava para ele e começava. E a baba descendo pelo canto da boca e ele contando dinheiro. Rosnave, misericórdia. Isso é um espírito das trevas, um espírito tenebroso na vida desse homem. Mas o que é isso? Apego. Apego. O dia que você dava para ele um tantinho a mais que ele precisava devolver troco, ele tentava te convencer a não dar o troco. Deixa esse troco aqui, deixa aqui, é R$5, mas deixa esses R$5 pela minha caminhada de vir de casa até aqui para receber o aluguel. Mas meu amigo, o combinado não é esse. O combinado é o valor X, o troco é meu. Não, mas deixa aqui. O dia que faltava R$1, ele dizia, você não tem uma nota de 100, eu vou trocar na lotérica e te trago o 99 que falta. Quer dizer, aquele apego. Aquele apego. O que é isso? Pessoas que se apegam em dinheiro, se apegam em coisas e esquecem de priorizar a grandeza de Deus. Como a minha esposa está dizendo, né? A avó cheira dinheiro. Ela queria cheirar o dinheiro. Mas para que dinheiro, vó? Sabe, a senhora quer dinheiro na mão para quê? Se o dinheiro, eu já vou levar ali para pagar a conta, pagar os remédios da senhora, vó. Não, me dá aqui um pouquinho, só para me cheirar. Dá aqui, só para me sentir o cheiro dele. Olha que situação miserável. Olha que apego tenebroso. Mas o que é isso? Obra maligna. A pessoa não sabe priorizar as coisas. Não consegue priorizar as coisas. E por não conseguir priorizar, vive isso. O que mais, pastor? O que mais? O que nós temos que fazer para que a nossa vida venha a ser uma vida priorizada na presença de Deus? Qual a atitude que eu tenho que tomar? Se você puder, anote aí, vai marcando. A prioridade está em cima de nós sabermos avaliar o que nós merecemos e o que nós não merecemos. Às vezes nós priorizamos tempo da nossa vida, escute isso. Às vezes nós priorizamos tempo da nossa vida brigando por coisas que nós não merecemos. Às vezes nós passamos um tempão da nossa vida brigando, lutando e guerreando por algo que nós não merecemos.
Nós queremos uma coisa que nós não merecemos. Nós não fizemos por merecer. É a mesma coisa de eu chegar aqui e brigar. Eu vou brigar com a Infraero. Por que, pastor, que o senhor está brigando com a Infraero? Porque eu quero pilotar um avião. Mas você tem curso? Não, não tenho. Você fez os testes certinho? Não, não fiz. E por que você quer pilotar avião? Porque eu quero. Porque Deus está na minha vida. Se aquele que é ímpio está pilotando, eu que sirvo a Deus tenho que pilotar também. Mas você não está preparado, pastor. Mas eu quero. É meu. Eu vou brigar até o fim. Eu vou isso, eu vou aquilo. Todo despreparado. Todo despreparado. Sem nenhum preparo. Sem nenhuma condições. Mas eu estou brigando. Eu quero. Por que você quer? Porque o ímpio tem, eu também mereço ter. Por que você quer? Não, porque o pastor tal tem, eu também mereço ter. E aí a pessoa começa a brigar por aquilo que ela não merece. E quando eu brigo por aquilo que eu não mereço, eu estou simplesmente priorizando coisas que eu não mereço. Eu estou sendo injusto. Por isso que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça é merecimento. Justiça é merecimento. O que é merecimento? Eu fiz por merecer. Justiça é isso. O reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é um reino justo. Às vezes nós buscamos coisas no reino de Deus que nós não merecemos. Nós buscamos resposta no reino de Deus, resposta, como eu estava dizendo antes, que nós não merecemos, porque não obedecemos a primeira. Merecimento. Eu tenho que ter noção do que eu mereço e do que eu não mereço. Tem outros que estão vivendo algo que não merece, apanhando, sendo massacrado, sendo torturado, sendo destruído, sendo arrebentado, mas a pessoa continua sofrendo. Por quê? Mesmo não merecendo, não toma uma postura na presença de Deus. Mesmo não merecendo, não toma uma postura. Eu sofri muito na minha vida, muito, mesmo não merecendo. E enquanto eu não tomei uma posição, uma postura, o sofrimento continuava. O dia que eu disse chega, 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 o sofrimento acabou. O sofrimento acabou. Por quê? Muitas das vezes nós sofremos, vivemos o que não merecemos, porque não tomamos uma postura, e muitas das vezes queremos se apoderar do que não merecemos, sendo que não fizemos nada. Então, prioridade é eu saber o que eu mereço e o que eu não mereço. Prioridade é eu saber aonde eu mereço estar e aonde eu não mereço estar. Como eu estou dizendo, eu sofri muito na minha vida. Muito na minha vida. E aí que o sofrimento só estendia. E eu orava: Deus, faz alguma coisa, Deus me socorre, Deus. Nada, nada. O dia que eu disse chega, chega, cansei de viver essa porcaria de vida, cansei de viver essa situação miserável. A situação mudou. Mudou porque Deus esperava só uma atitude minha. Mudou porque Deus esperava só o primeiro passo meu, para Ele dar a segunda orientação, a terceira, a quarta e a quinta, e assim sucessivamente todos os dias Ele tem dado. Mas enquanto eu não dei o primeiro passo, não veio o segundo. Assim é na vida de muitos que estão aqui. Está sofrendo, está pedalando, está gemendo na terra e esperando que Deus ia fazer alguma coisa. Deus só vai abrir o mar quando Moisés tocar com o cajado nas águas. Deus não abriu o mar enquanto Moisés não tocou o cajado nas águas. Enquanto Moisés não tocou com o cajado nas águas, o mar não se abriu. Para o mar se abrir, precisou da primeira atitude, que foi tocar o cajado nas águas. Assim é na vida de muitos. Se quer, faça a sua parte. Lute pelo seu merecimento, e o Senhor vai te tirar de todo o sofrimento e fazer algo grande na sua vida. Prioridade. Nós precisamos saber quais são as nossas prioridades. Pastor, como eu sei? Pega o tripé, a tricotomia da vida. Anote no papel aí. Pega um caderno, né? Um exemplo. Pega um caderno.
Pega um caderno assim, ó, caderno, escreva, né? Escreva. Vida, né? Vida, um exemplo, vou buscar aqui. Vida espiritual, aqui. Vida sentimental, vida financeira. Nesse espaço aqui, eu dei espaço para os três, né? Nesse espaço da vida espiritual, você simplesmente vai escrever: qual é a minha prioridade espiritual? Qual é a minha prioridade espiritual? Bom, minha prioridade espiritual é a intimidade com Deus. Minha prioridade espiritual é eu não desviar do Evangelho. Minha prioridade espiritual é eu simplesmente manter meu nome no livro da vida. Minha prioridade espiritual é eu viver uma vida de renovo e de primeiro amor. Minha prioridade espiritual é buscar a manifestar os frutos do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Minha prioridade é buscar os dons espirituais. Amém. Essa é a minha prioridade espiritual. Minha prioridade sentimental. Minha prioridade sentimental é fazer feliz quem está do meu lado. Minha prioridade sentimental é encontrar alguém para me ser feliz. Minha prioridade sentimental é eu não trair os meus valores. Minha prioridade sentimental é eu ser um bom amigo, é eu ser uma boa pessoa, é eu ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa original com aqueles que são verdadeiros comigo. Pronto, está aqui. Minha prioridade financeira é eu simplesmente ser fiel dizimista, plantar, botar sangue no altar. Minha prioridade financeira é eu gastar menos do que eu ganho. Minha prioridade financeira é eu controlar aquilo que sai. Minha prioridade financeira é eu simplesmente não dar um passo maior que minha perna. Minha prioridade financeira é eu ser fiel no pouco para que Deus venha me colocar no muito. Pronto, está no papel. Agora, todos os dias de manhã que eu acordar, eu vou passar o meu olho e ler as minhas prioridades, porque eu tenho um dia pela frente. Eu tenho um dia pela frente, e nesse dia que eu tenho pela frente, o meu cronograma é esse: priorizar o espiritual, priorizar o sentimental, priorizar o financeiro na presença de Deus. Não vou priorizar nada no sentido terreno. Minhas priores são simplesmente prioridades que com certeza não são desagradáveis a Deus. Dentro de uma semana que eu leio esse caderno que eu escrevi, que eu leio minhas prioridades ao levantar da cama, depois de uma semana essas prioridades já estão automáticas na minha vida e a minha história já começa a reluzir de uma forma diferente. Agora, querer mudança insistindo com os mesmos erros, isso é insanidade. Querer transformação com a mesma prática de vida, isso é insano. O que é insanidade? Insanidade é praticar os mesmos erros esperando resultados diferentes. É insanidade. E eu não posso ser insano. Eu tenho que ter sanidade para entender que se eu quero resultados diferentes, eu tenho que ter atitudes diferentes na presença de Deus. Se eu quero que Deus trabalhe na minha vida com prioridade, eu tenho que priorizar Ele. Se eu quero que a minha vida sentimental seja priorizada perante Deus, eu tenho que priorizar. Se a minha vida financeira eu quero que Deus priorize e me abençoe, eu tenho que priorizá-la. Enfim, a prioridade é que vai determinar o estilo de vida que nós temos. E prioridade faz parte do nosso livre-arbítrio. Prioridade faz parte do nosso livre-arbítrio. Eu não posso escolher e determinar o que você vai fazer da sua vida. Eu só posso te orientar, eu só posso te trazer uma palavra para você ter a sua visão, a sua mentalidade espiritual aberta para você fluir na terra. Mas eu não posso dizer se você deve ir para lá ou para cá. A prioridade, quem vai determinar é você, porque isso faz parte do livre-arbítrio. Deus não vai determinar qual é a sua prioridade, é você que vai determinar. Faça por merecer, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Oremos ao Senhor. Altíssimo, nós queremos priorizar a tua palavra, a tua vontade, priorizar detalhezinhos tão simples que passa batido no dia a dia, que é dar um beijo em alguém que a gente ama, um abraço, que é de mandar uma mensagem, que é de estar junto na mesma fé,
que é de te servir no temor e na sinceridade. Priorizar, fazer a coisa certa mesmo que tudo esteja dando errado. Priorizar, continuar obedecendo, mesmo que todos ao redor estejam vivendo na desobediência. Senhor, nos ajude a priorizar a Tua palavra na nossa vida. Eu creio que o Senhor tem coisas grandes e extraordinárias a fazer em nossa vida. Por isso, nos abençoe, nos proteja, nos livre e nos guarde, em nome de Jesus. E você que crê e recebe, diga amém. E eu concordo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que o Senhor te preencha desse discernimento para você priorizar a coisa certa. Eu vou ficando por aqui.